Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem a alegria de estar comemorando a 14ª edição do Grupo de Discussão em ATS, o GRUDA. O GRUDA é organizado pelo Instituto Nacional de Cardiologia e pelo Instituto Fernandes Figueiras, e até esse ano nós contávamos com o apoio do Instituto Nacional de Traumatortopedia, o INTO, que cedia o espaço do auditório para as reuniões. E hoje é a nossa primeira reunião virtual. Eu queria dizer para vocês que os slides estão também disponíveis no site do INC, NATS INC. E hoje nós vamos ter um tema bem especial, que é medicina personalizada, com duas palestrantes. A primeira é a Adriana Carvalho. A Adriana é médica, fez pós-doutorado em Harvard e é a responsável pelo Centro de Tecnologia Celular aqui do Instituto Nacional de Cardiologia. A Adriana vai falar sobre aplicações de testes genéticos em cardiologia. E a nossa segunda palestrante vai ser a Luciane Fonte, que é farmacêutica, fez doutorado no INCA e que vai falar sobre medicina personalizada e avaliação de tecnologias em saúde. Estou falando de mutação e polimorfismo, eu estou falando de 1% da população. Só que a variante veio só de 13 indivíduos. Como é que a gente começou a resolver esse problema da representatividade, né, das sequências de DNA? Foi a partir da construção de bancos de dados, né? O principal que a gente usa hoje é o Genomad, que contém amostras de sequenciamentos de DNA de 125 mil, um pouco mais de 125 mil indivíduos saudáveis, de diversas regiões do planeta e de diversas etnias, né, para poder... então, tem da região africana, sudeste asiático, europeus, latinos, para tentar trazer um pouco dessa variabilidade genética entre as populações nas diferentes regiões. A representatividade da população brasileira é pequena, tanto que o Ministério da Saúde lançou um programa, né, tem um programa em andamento que é o Genomas Brasil, para poder investigar a variabilidade da genética da população brasileira. Mas, enfim, quando a gente faz um teste genético e a gente encontra uma variante, a gente vai definir se é uma mutação ou se é um polimorfismo olhando esse banco de dados. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que esses dois termos, eles trabalham são conceitos de frequência da variante e não de patogenicidade. E, frequentemente, o termo mutação é usado como se isso quisesse dizer que você tem uma doença genética. E, na verdade, é perfeitamente possível que você tenha uma variante que ocorre em menos de 1% da população, que é uma mutação, e que ela não seja patogênica. Né? A questão da patogenicidade, ela tem um outro conjunto de critérios de classificação. Esses critérios foram definidos a gente tem usado, né, um conjunto de critérios definidos pelo Colégio Americano de Medicina Genética Médica, e esses critérios vão classificar as variantes em 5 categorias possíveis, né? Patogênica ou provavelmente patogênica, dependendo da força das evidências, e a variante benigna ou provavelmente benigna, e essa variante aqui, que é a de significado desconhecido, que a gente chama de VUS, né, que é a Variant of Unknown Significance. O que é isso? É quando a gente acha alguma variação no DNA de um indivíduo que a gente não tem certeza que ela é inteiramente benigna e nem é inteiramente patogênica. E ela ganha essa classificação de VUS. Então, assim, se eu pegar o DNA de cada um de vocês que estão me ouvindo agora e sequenciar, dependendo do número de genes sequenciados, a gente vai achar milhares e milhares de variantes no DNA de cada um de vocês. E o grande desafio do uso dos testes genéticos hoje é determinar se essas variações são ou não a causa da sua doença, né? Ou se elas são variações benignas da sequência do DNA, como a maioria de nós vai ter, já que nós somos todos diferentes. Além disso, é importante chamar atenção para a diferença nos tipos de variantes. Tem uma confusão muito grande entre as mutações, né, as variantes que vão aparecer no câncer e as variantes que vão aparecer nas doenças genéticas hereditárias.
As do câncer são as variantes somáticas, que vão ocorrer em células diferentes dos gametas e não vão poder ser, não são transmitidas à prole. Então, toda essa genética, o estudo genético em oncologia, na verdade, é em cima de variantes somáticas, de uma célula que sofreu uma alteração genética e que, por isso, ela entrou num ciclo de proliferação descontrolado e formou um tumor, mas isso não está nos gametas daquele indivíduo e não vai ser transmitido à prole dele, enquanto que a gente tem também as variantes germinativas, que aí estão presentes nos precursores dos gametas e podem ser herdadas, e quando transmitidas à prole desse indivíduo, vão ser incorporadas em todas as células do organismo. Existem formas de câncer que são causadas por variantes germinativas, né? Por exemplo, o BRCA. A alteração no BRCA, que causa câncer de mama, é uma forma de doença em que isso está presente na variante germinativa e vai ser transmitido à prole. Mas a maioria dos casos oncológicos vai ser causado por variantes somáticas. E, por último, a gente tem uma categoria especial de variante germinativa, que a gente chama de de novo, né? O que é esse tipo de variante? Ele vai surgir pela primeira vez em um membro da família como resultado de uma alteração genética na célula germinativa de um dos pais ou durante o início da embriogênese. Então, o que acontece? Essa é quando ocorre a mutação, a variante original, né, da doença. Então, vamos dizer que tem uma doença que está numa família há 4 ou 5 gerações. Isso começou provavelmente com uma variante de novo no primeiro indivíduo que ficou doente. E aí isso depois vai sendo sucessivamente transmitido para a prole desse indivíduo. Então, vistos esses conceitos, essa revisãozinha dos conceitos genéticos, a gente passa para a recomendação para o uso clínico. Bom, eu vou trazer uma doença de cada grande grupo daqueles que eu apresentei no início, né, da minha apresentação. E só para mostrar para vocês que a gente tem diretrizes recomendando o uso de testes genéticos para todas essas doenças já. Então, no caso da cardiomiopatia hipertrófica, eu trouxe as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, né, de 2014, onde eles dizem que é uma recomendação de classe 1 nível B, que pacientes que preencham critérios clínicos para cardiomiopatia hipertrófica realizem testes genéticos quando esse possibilitar o rastreio em cascata dos familiares. A gente vai ver lá na parte econômica como é que funciona esse rastreio em cascata. E isso é a principal razão do teste genético ser custo efetivo em outros sistemas de saúde. No caso da cardiomiopatia hipertrófica, o teste genético ele vai ser importante para diagnosticar as fenocópias, né? A gente tem muitas doenças que podem se apresentar como uma hipertrofia isolada do coração, mas que não são cardiomiopatia hipertrófica, que são o que a gente chama de fenocópias. Então, o que são isso? São genes que causam outras síndromes, mas que podem causar hipertrofia ventricular de forma isolada. Aqui um conjunto grande, né, de doenças que são raras, mas que podem se apresentar dessa forma. Com essas 3 primeiras, a Fabry, Pompe, Danon e a PRKG2, são doenças de armazenamento do glicogênio. A amiloidose post-transtirretina, que também a gente já vê no INC, né, algumas síndromes, algumas rasopatias. E essas doenças, elas podem acabar tendo um manejo um pouco diferente da cardiomiopatia hipertrófica, né? Por exemplo, a doença de Danon, você tem indicação de listagem precoce para transplante. Então, o manejo vai ser um pouquinho diferente se o diagnóstico for de uma das fenocópias e não de cardiomiopatia hipertrófica. No caso da hipercolesterolemia familiar, a gente já tem uma diretriz brasileira, né, de 2017, e lá eles colocam que é uma recomendação de classe 1 nível A, que o diagnóstico genético deve ser oferecido para pacientes com diagnóstico definitivo ou provável de hipercolesterolemia familiar, com o objetivo de viabilizar o rastreamento familiar em cascata de maneira mais custo-efetiva. No caso dos aneurismas da aorta torácica hereditários, não sindrômicos, né, que são alterações isoladas, mas não associadas a nenhuma síndrome, a gente também tem as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, de 2014, na qual eles dizem que é uma recomendação classe 1 nível C, que quando houver alta suspeita clínica dessa doença, é recomendado que o paciente seja referido a um geneticista para investigação familiar e para realização de testes moleculares. E, por fim,
fechando as doenças, a gente tem as canalopatias, aqui nas diretrizes americanas para manejo de arritmias ventriculares e prevenção de morte súbita de 2017, onde é uma recomendação de classe 1, nível BNR, que pacientes com suspeita clínica de síndrome do QT longo realizem teste genético e recebam aconselhamento genético. No caso do QT longo, eu quero ilustrar ainda a importância do teste genético com esse estudo da JACC de 2011, no qual eles analisaram 3.386 pacientes, e aqui eles genotiparam pacientes que tinham fenótipo e que não tinham fenótipo de QT longo. O que eles viram? Que quando a probabilidade de você ter um evento cardíaco adverso, à medida que você vai ficando mais velho, comparando pacientes que têm genótipo de QT longo associado a um intervalo QT prolongado em roxo, em pacientes que têm o genótipo de QT longo, mas não têm o intervalo QT prolongado em vermelho, e nos familiares que não têm o genótipo, que essa probabilidade de evento cardíaco adverso era diferente. Claro que quem tem o QT alargado, a probabilidade é muito maior, né, de você ter um evento cardíaco, mas eles viram que quem tinha o genótipo e não tinha o QT alargado tinha uma chance maior de fazer evento cardíaco adverso em relação a quem não tem o genótipo. E aí a gente vê aqui, né, que o hazard ratio, quando a gente compara o QT longo com intervalo QT alargado versus quem não tem o genótipo, tem uma chance 36 vezes maior, mas comparando quem tem o genótipo para QT longo com o intervalo QT normal versus quem não tem o genótipo, a chance de um evento adverso era 10 vezes maior. E com base nesses achados, o guideline de 2017 está dizendo que é uma recomendação classe 2A, nível BNR, que pacientes assintomáticos com síndrome do QT longo, ou seja, com diagnóstico genético de síndrome do QT longo, mas que tem um intervalo QT menor que 470 milissegundos, recebam terapia crônica com beta-bloqueadores. Então, aqui, o teste genético está determinando uma conduta terapêutica por si só, né? A presença do genótipo determinando essa recomendação nas diretrizes. Visto isso, né, que a gente já tem recomendação formal nas diretrizes para fazer uso clínico de testes genéticos, tanto no Brasil, no caso da hipercolesterolemia familiar, quanto no resto do mundo, para as outras doenças, a gente passa para a questão da seleção do painel de genes para a gente fazer a investigação genética. Como é que a gente pode fazer, como que você solicita o teste, né? Ele pode ser feito com saliva ou com sangue. E no caso da saliva, ele pode ser até coletado em casa e enviado pelos correios, né? Então, a gente tem alguns swabs, que a gente chama swabs bucais, mas que são para você raspar na bochecha, que tem uma estabilidade muito grande. Para quem já ouviu falar no 23andMe, que é uma empresa que faz teste genético para determinar a ancestralidade, não tem um fim diagnóstico, né? Por enquanto. Eles usam isso, então dá para mandar para qualquer lugar do mundo. E acho que a grande questão, a questão mais crítica, né, é como que você seleciona o painel de genes. E existe uma divergência muito grande entre os laboratórios que realizam testes genéticos no mundo, e cada laboratório testava o número de genes e os tipos de genes que quisesse, né? Eles montavam os painéis, argumentavam que o painel deles era melhor por A, B, C, D, e cada laboratório oferecia isso de um jeito. Está virando um problema muito grande nessa área. E aí, o que aconteceu? Em 2015, o NIH financiou o ClinGen, né, que é o Clinical Genome Resource, que é uma iniciativa do NIH com o objetivo de construir uma base de dados central que defina a relevância clínica dos genes e das variantes para uso na medicina de precisão e em pesquisa. E o ClinGen, que já está aí no 5º ano de existência, está trabalhando em cima de 3 perguntas fundamentais. A primeira, esse gene está associado com a doença? É clinicamente válido estudar esse gene para essa doença? A gente não quer olhar o DNA de uma pessoa para um gene que não tem a ver com a doença que ela tem. A gente já vai ver qual é o problema disso. A segunda pergunta, essa variante que foi encontrada nesse paciente para essa doença, ela causa a doença, né? Ela é patogênica de fato ou não?
e eles estão fazendo um trabalho de curadoria manual das variantes descritas no mundo, classificando cada uma delas para determinar quais são e quais não são patogênicas. E a última pergunta, essa informação que saiu dessa variante, ela é acionável? Ela é clinicamente útil? Se você encontrar essa variante, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer do ponto de vista clínico que vai mudar o cuidado, né, desse paciente? E a gente, eu não trouxe essas informações hoje, mas dentro das doenças cardiovasculares é onde a gente tem a maior utilidade clínica, né, de você encontrar uma variante, porque em geral as intervenções são de rastreio e que são intervenções não invasivas, mas que se a gente encontrar alguma alteração no rastreio clínico, isso tem um impacto enorme sobre o cuidado do paciente. A partir dessa atuação, né, do ClinGen, já foram selecionados painéis com recomendações para estudos de genes em diversas doenças, né? Como vocês podem ver aqui, para a síndrome do QT longo, para hipercolesterolemia familiar, para a cardiomiopatia hipertrófica, para os aneurismas da aorta, e tem outros artigos publicados já da equipe do ClinGen, de curadores do ClinGen, determinando, né, pelo sistema deles, quais genes devem ser testados para cada doença. A partir dessa seleção de painéis, que vem sendo uniformizada pela atuação do ClinGen, a gente chega nos desafios dos testes genéticos, né? Bom, quais são os principais desafios? O genoma humano completo, ele vai ter mais de 80 milhões de variantes possíveis, né? Então, como eu falei para vocês, se a gente sequenciar cada uma das pessoas que está ouvindo essa apresentação, a gente vai achar milhares e milhares de variantes no genoma de vocês. A questão é, como é que a gente determina a patogenicidade, né? E isso é que é o grande desafio dos testes genéticos hoje. Porque é um conhecimento que vem se acumulando e está sendo construído ano a ano. Mas a gente ainda não tem condição de interpretar toda a variabilidade presente no genoma humano. Isso leva a um problema que está ilustrado aqui nesse gráfico, na qual eles fizeram uma análise de 15 mil pessoas, 15 mil casos índices, né, que foram submetidos a teste genético num laboratório americano. Então, a gente vê aqui o número de vezes que cada variante apareceu, o número de variantes encontradas, e aqui no eixo X, o número de vezes que cada variante apareceu. Como vocês podem ver, é raríssimo uma variante aparecer mais de 100 vezes, é raríssimo ela aparecer mais de 10 vezes, e a grande esmagadora maioria das variantes aparece uma única vez. Então, o que isso significa? Que eles testaram aquela pessoa e eles só viram aquela variante naquela pessoa, né? Em quase 5 mil casos das 15 mil que eles analisaram. Então, como é que você interpreta a patogenicidade de um achado que está presente numa única pessoa? Esse é o grande desafio da medicina personalizada, da medicina de precisão, né? Como nós somos todos muito, muito diferentes, como é que a gente interpreta isso para cada indivíduo? E o resultado prático disso é que a maioria dessas variantes que são encontradas, 71%, acabam sendo classificadas como variantes de significado incerto, simplesmente porque a gente não tem conhecimento suficiente acumulado para determinar o papel daquela variante na doença daquela pessoa. Enquanto cerca de 30% vão ser classificadas como variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas. Então, isso é um problema, porque esse diagnóstico, principalmente da variante de significado incerto, tem um impacto muito grande, tanto sobre a vida do paciente quanto dos familiares, né? Tem gente, é muito importante que fique claro para os pacientes, quando eles vão fazer o teste genético, que esse é um resultado possível, que é possível que a gente ache um resultado no DNA dele que a gente ainda não consegue explicar. E eu acho que isso destaca, né, a importância da especialização cada vez maior dos profissionais que são responsáveis pela classificação. A gente vê laboratórios que fazem diagnóstico genético para tudo, e o ClinGen está começando a definir critérios de classificação que são gene específicos, então vai haver uma especialização cada vez maior dessa classificação. Claro que tem muita gente estudando o papel da inteligência artificial nesse processo, né? E, como eu acabei de falar para vocês, esses critérios estão ficando cada vez mais específicos. Então, esses são os grandes desafios que a gente está tentando enfrentar agora nessa área
da avaliação genética. Para ilustrar isso, eu trouxe aqui um relato de caso, né, em que a gente vai ver o problema de você fazer um mau uso desse tipo de teste. Então, o desafio dos testes genéticos é muito semelhante a de qualquer outro exame complementar, né? Que o genótipo, né, não deve ser usado para presumir o fenótipo. Você não deve usar o teste para fazer a sua hipótese diagnóstica. Você vem com uma hipótese diagnóstica e aí você seleciona o teste que você quer baseado nessa hipótese. Porque a chance de você tentar presumir o fenótipo a partir do genótipo é que você vai encontrar uma variante rara em qualquer pessoa. Se você testar qualquer pessoa, ela vai ter uma variante rara. Se você estiver começando a sua busca nessa hora, dessa forma, você não vai ter certeza se aquilo causa o fenótipo ou não. Então, é fundamental que a solicitação do teste genético seja guiada pelos achados clínicos, né? E por isso, aqui a gente tem uma recomendação de uma das diretrizes, né, de morte súbita, recomendando com uma classe 1 nível BNR que parentes de primeiro grau de vítimas de morte súbita antes dos 40 anos realizem testes genéticos e recebam aconselhamento genético conforme indicado pelos achados clínicos. E aí eu vou trazer agora o relato de caso mostrando o que acontece se você não fizer isso guiado pelos achados clínicos. Esse é um caso de um paciente de 13 anos, do sexo masculino, que faleceu durante o sono, né? E eles fizeram uma autópsia inicial nesse paciente que foi inconclusiva. Não sei. Fizeram, a partir dessa autópsia inicial inconclusiva nesse menino, eles fizeram uma avaliação clínica dos pais e do irmão, que inicialmente não mostrou alterações. Aí resolveram fazer um holter de 21 dias do irmão desse menino, né, que mostrou um breve episódio de taquicardia de taquisupra, né, paroxística, que foi interpretada como uma taquicardia ventricular não sustentada. E aí, a partir desse episódio de taquisupra paroxística, interpretado como uma taquicardia ventricular, eles diagnosticaram um QT longo nesse menino e implantaram um CDI. Depois de fechar esse diagnóstico de QT longo, fizeram um teste genético no irmão, que não era o caso índice, né? O caso índice era o paciente que faleceu. E esse irmão tinha uma variante em um gene causador de QT longo, que é o KCNQ1, que depois foi encontrado em mais 24 pessoas dessa família. Então, imagina o impacto que isso teve, eles achando que essa variante tinha causado a morte súbita no menino de 13 anos, e encontrado em mais 24 pessoas. Depois, esse caso foi referenciado para um centro especializado. Eles estudaram a variante no KCNQ1 funcionalmente in vitro e viram que isso não tinha efeito na função do canal responsável pela doença. Depois, eles conseguiram um estudo expandido do caso índice e dos pais, né? Fizeram uma avaliação do exoma dessas pessoas em trio, quando a gente junta os pais e o filho, do menino que tinha falecido, e acharam que, na verdade, esse menino tinha uma variante de novo, que tinha aparecido pela primeira vez nele, num gene chamado 10, que não tinha nada a ver com a variante presente no irmão. Aí, enfim, ninguém da família tinha a variante, nem o irmão, retiraram o CDI que tinha sido implantado no irmão, e aí o grupo que fez essa análise publicou esse artigo dizendo que a promessa e o perigo da medicina de precisão, que a fenotipagem, né, a avaliação do fenótipo ainda é o mais importante quando a gente está fazendo a avaliação genética. E agora a gente entra, acho que na parte que interessa mais para todos vocês, que é o impacto econômico do teste genético, né, do diagnóstico genético usado de forma correta. Então, o impacto econômico disso vai estar principalmente no rastreio em cascata dos familiares. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o teste em cascata a partir dos parentes de primeiro grau. Então, aqui, nesse heredograma, né, para quem não está familiarizado com essa representação, é a forma que a gente usa, né, na genética, a representação das famílias. Os círculos são as mulheres, os quadrados são os homens. E aqui em preto, a gente tem a pessoa que é o probando, né, indicado pela setinha, o caso índice, que é quem apareceu com fenótipo e no qual a gente fez o diagnóstico genético.
Então, para a gente fazer os testes em primeiro grau, a gente vai testar sempre as pessoas que se ligam diretamente com esse indivíduo, que são os irmãos, né, que se ligam pelas linhas diretamente, os pais e os filhos, caso ela tivesse. A partir desse primeiro teste, você faz a próxima cascata nos parentes em primeiro grau das pessoas nas quais você encontrou o genótipo. Então, como é que funciona isso, né? Como é que essa árvore de decisão em cima do caso índice que foi diagnosticado? Bom, o clínico, né, que atende essa pessoa pode escolher não realizar o teste genético. Se ele não realizar o teste, ele vai ter que fazer o rastreio clínico, né? Tá recomendado que se faça o rastreio clínico dos familiares. Então, por exemplo, se for um caso de cardiomiopatia hipertrófica, você fez o diagnóstico clínico e com exame complementar por ecocardiografia no caso índice. Você não quer fazer o teste genético, embora esteja recomendado pelas diretrizes. Você faz o rastreio clínico, ou seja, você vai fazer ecocardiografia nos parentes, né, de primeiro grau desse indivíduo. Se você encontrar o rastreio clínico positivo, você vai estratificar o caso daquele indivíduo e fazer as intervenções necessárias dependendo do quadro clínico que ele tiver. Se o rastreio for negativo, se você não encontrar nenhuma alteração no rastreio clínico, o que está recomendado é que você faça uma reavaliação periódica, porque, muito embora, vamos dizer que é um filho de uma pessoa que tem cardiomiopatia hipertrófica, o primeiro eco dele foi feito aos 16 anos. Então, 5 anos depois, você vai pedir um novo eco, e aos 26 você pede um novo eco, e assim sucessivamente até o final da vida dele. Porque, embora no primeiro eco ele possa ter tido um rastreio clínico negativo, você tem que manter vigilância, porque ele pode começar a desenvolver a doença mais tardiamente na vida, né? Então, esse é o rastreio que se faz hoje, eu acho, para a maioria dos casos de doença genética no Brasil. Como é que funcionaria isso para hipercolesterolemia familiar, por exemplo? Seria você manter o rastreio clínico com avaliação dos níveis de colesterol LDL, também de forma periódica. Por outro lado, se você escolher fazer o teste genético e você não encontrar uma variante no caso índice, ou seja, se o teste genético for negativo, o que isso significa? Se o caso índice tem a doença, a gente só não conseguiu determinar uma causa genética para essa doença. Então, qual é o procedimento? O mesmo que se você não realizasse o teste. Você vai ter que fazer o rastreio clínico dos familiares e manter essa mesma conduta, conforme as recomendações. Por outro lado, se o teste for positivo, você pode, em vez de fazer o rastreio clínico dos familiares, você pode fazer o rastreio genético desses familiares. Para os familiares em que você encontrar o genótipo, né, em que o genótipo estiver presente, você vai cair também na mesma árvore de decisão. Se o rastreio, após fazer o rastreio clínico, for positivo, você estratifica o risco e intervém. Se o rastreio clínico for negativo, você já sabe pelo genótipo que aquela pessoa tem a chance de desenvolver a doença. E aí você faz a reavaliação clínica periódica. Por outro lado, se o familiar for negativo para o genótipo, você dá alta sem fazer o rastreio clínico, né? Então, no caso dessa família que eu mostrei para vocês, com toda a árvore dela genotipada, com o maisinho em quem é positivo para o genótipo e com menos em quem é negativo para o genótipo, vocês podem ver que a gente economizaria o rastreio clínico em metade das pessoas dessa família. Né? Com o teste genético, a gente não precisaria fazer a reavaliação periódica dessas pessoas de X em X anos, porque a gente já sabe que elas não têm o genótipo e, portanto, elas não precisam ser mantidas em rastreamento constante. Para mostrar a custo-efetividade disso, eu trouxe dois estudos ingleses publicados no European Heart Journal, um de 2010 e um de 2017. O primeiro para cardiomiopatia hipertrófica e o segundo para hipercolesterolemia familiar. Né? No caso da cardiomiopatia hipertrófica, essa é uma doença genética cardíaca relativamente comum, com uma incidência de 1 para 500, então a gente deve ter aproximadamente 400 mil pessoas com cardiomiopatia hipertrófica no Brasil. E essa doença ela tem um alto risco de morte súbita, principalmente em pessoas jovens, enquanto que a hipercolesterolemia familiar tem uma incidência de 1 para 250, então estima-se que no Brasil a gente tenha cerca de 800 mil pessoas com essa doença. O risco de evento coronariano antes dos 50 anos é de 50%, é um risco muito alto.
Isso para homens, né? O risco em mulheres é um pouquinho mais baixo, se você não tratar a doença. E, inclusive, está recomendado o tratamento com estatinas já na infância, a partir de 8 ou 10 anos, né? Porque nessa doença, a hipercolesterolemia começa na infância. Se você demorar para diagnosticar, esse paciente vai passar décadas com colesterol alto, fazendo aterosclerose, sem tratamento. Então, primeiro vou mostrar a análise de custo-efetividade da cardiomiopatia hipertrófica. Como é que eles fizeram os diferentes grupos para fazer essa comparação, né? Quais foram as estratégias de rastreio que eles avaliaram? Fizeram aconselhamento genético para todo mundo, mas a diferença estava aqui no follow-up, né? Depois do rastreio, como é que era feito o follow-up clínico desses pacientes? Então, eles compararam 4 estratégias. A primeira era o seguinte, diagnosticou o probando, fazia o rastreio clínico da família uma vez e nunca mais olhava esses pacientes. Quem tinha nesse primeiro rastreio clínico doença continuava em acompanhamento, quem não tinha recebia alta, tá? No segundo grupo, eles fizeram o rastreio em cascata genético, mas também sem acompanhamento. Como é que era isso? Eles faziam o diagnóstico no probando, faziam o rastreio genético nos familiares, faziam o rastreio clínico nesses familiares positivos naquela ocasião e nunca mais faziam rastreio nenhum. Então, o follow-up clínico não existia nessas pessoas. A terceira abordagem era você fazer somente rastreio clínico, sem rastreio genético, mas manter a surveillance, né? O rastreio, a investigação de 5 em 5 anos. Então, a cada 5 anos, você chamava as pessoas de volta, fazia o rastreio de novo e avaliava como elas estavam. Então, você tinha um follow-up clínico. E na terceira, você fazia o rastreio genético, dava alta para quem não tinha o genótipo e mantinha o rastreio de 5 em 5 anos em quem tinha o genótipo positivo. Então, você fazia o follow-up clínico. E a medida que eles usavam para prevenir, né, a morte súbita nesses pacientes era o implante do cardiodesfibrilador implantável. Quando eles fizeram a análise de custo e dos anos de vida ganhos, né, eles fizeram aqui para cada uma dessas estratégias quanto que custava para poder fazer a análise, né? Então, vocês veem que quando você faz o rastreio, a manutenção da vigilância a cada 5 anos, o custo de você fazer o rastreio clínico é muito parecido com o custo de você fazer o rastreio genético, só que a partir do genótipo você tinha um ganho, né, nos anos de vida, e por isso a razão de custo-efetividade incremental dessa abordagem, em que a gente tinha a vigilância a partir do rastreio genético, isso dominava a estratégia de rastreio clínico com vigilância de 5 em 5 anos. E aqui, nesse gráfico, eles plotaram a probabilidade da abordagem ser custo-efetiva pela willingness to pay, né, por cada ano de vida salvo. Então, essa disponibilidade, se eles colocassem uma disponibilidade para pagar por ano de vida salvo de 35 mil libras, que pelo que eles disseram no artigo era razoável no contexto inglês, e eu não sei se isso é razoável no contexto brasileiro, né, claro, mas nesse contexto, com esse valor de disponibilidade para pagar por ano de vida salvo, o rastreio genético com a vigilância de 5 em 5 anos era custo efetivo em 90% dos casos. Indo agora para a parte da hipercolesterolemia familiar, a abordagem é muito parecida, né? Então, aqui eles colocaram a estrutura do modelo econômico que eles usaram. Como é que eles faziam isso? Eles faziam o teste genético para o caso índice, né? Se ele não encontrasse uma alteração genética, se fosse uma doença poligênica ou não fosse hipercolesterolemia familiar, não tinha nada para fazer em relação ao rastreio familiar. Mas se eles encontrassem a doença monogênica no caso índice, eles partiam para o teste em cascata dos familiares, né? Aí, havia 2 possibilidades. Encontrar o gene no familiar ou não encontrar esse gene no familiar. Encontrando o gene no familiar, você podia fazer o tratamento e partir para o teste em cascata dos próximos parentes, né? Dos parentes em primeiro grau desse familiar.
a partir dessa estrutura de modelo econômico que eles usaram, o que eles viram? Eles estimaram o número de eventos adversos evitados para cada 1.000 parentes que foram testados para hipercolesterolemia familiar ao longo do tempo, né? Então, eu vou falar aqui uma das linhas, né? A linha depois de 30 anos, eles evitaram, testando para 1.000 familiares, 67 infartos, 13 AVCs, 17 episódios de angina estável, 42 de angina estável e 23 mortes, né? E aí eles fizeram essa quantificação para diferentes períodos, né? E aqui eles fizeram a análise do custo, né? Vocês veem que a análise para hipercolesterolemia familiar estratificada por idade é mais baixa do que o custo da cardiopatia hipertrófica. Isso é porque o número de genes que precisa ser analisado é um pouco menor. E aí fizeram um cálculo da custo-efetividade, da razão de custo-efetividade incremental para cada uma desses estratos de idade, né? Isso obviamente vai reduzindo, a efetividade disso vai reduzindo com a idade. E o valor global para a coorte inteira era de 5.000 libras, né? E aí eles plotaram aqui esse gráfico mostrando para 30 anos, né? Essa linha dessa tabela aqui está plotada nesse gráfico. Então, eles estão mostrando o número de eventos que foi evitado com o teste para cada 1.000 pacientes testados. Isso custou 2.800.000 libras, né? Resultando nessa relação de custo-efetividade, na razão de custo-efetividade incremental de 5.800 libras. Então, assim, para evitar todos esses eventos que obviamente custariam muito mais caro para o sistema de saúde tratar, né? Eles tiveram um custo de 2.800.000 libras. Então, concluíram também nesse trabalho que o uso do teste genético para hipercolesterolemia familiar é uma abordagem custo-efetiva. Tem estudos para outras doenças genéticas, eu não trouxe para não ficar cansativo, mas eu tenho muito interesse de começar a estudar isso no contexto brasileiro. A Marisa vem apoiando a gente lá no INC para a gente começar a desenhar uma estrutura para fazer esses estudos. E todo mundo que tiver interesse em interagir, que quiser trabalhar com a gente nisso, eu estou super aberta e precisando de ajuda para determinar mesmo, né, se isso é custo-efetivo no contexto brasileiro. Então, como conclusões, a realização do teste genético é uma recomendação de classe 1 para a cardiopatia hipertrófica, para a hipercolesterolemia familiar, para os aneurismas e para a síndrome do QT longo. O teste genético pode ser útil em outras doenças para facilitar o rastreio dos familiares. A escolha do painel de genes, ela deve ser guiada pelo fenótipo e pelas recomendações do ClinGen. A determinação da patogenicidade da variante vai permanecer um desafio que evidencia a importância da experiência do laboratório que está fazendo o diagnóstico para interpretar corretamente os resultados do sequenciamento. E os testes genéticos são custo-efetivos em outros países, mas a gente precisa determinar se isso vai ser válido no contexto brasileiro. Queria agradecer muito o convite e a atenção de vocês, e depois da Luciene, se a gente puder discutir, eu vou ficar também muito feliz. Aqui o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato comigo. Obrigada. Obrigada, Adriana. Vou passar imediatamente a palavra para a Luciene, pedir para ela se apresentar e pedir para vocês já irem mandando as perguntas pelo chat. Luciene, pode compartilhar sua tela. Luciene, nós não estamos ouvindo você. Você pode abrir seu microfone?
Agora me ouvem? Sim, ouvimos alto e claro. Obrigada. Eu achei que eu já tinha colocado no áudio. Então, bom dia, sou a Luciene. Hoje eu vim trabalhar com vocês, então, a questão da medicina de precisão e quais são os desafios que nós temos que lidar, né, em ATS. Atualmente estou trabalhando na Coordenação Geral de Inovação, no Departamento de Gestão, Incorporação e Inovação de Tecnologias em Saúde, no DGITS, na SCTI. E, bom, deixa eu ver aqui só como é que eu passo aqui o slide. A medicina de precisão, ela vem já dentro das nossas discussões de ATS, já presentes há alguns anos, né? Então, assim, elas permanecem nos top 10 de tendências, né, da ISPOR, de assuntos que são relacionados à ATS. Tem muitas discussões relacionadas sobre, e ela pode trazer, então, ela vem dentro de um ambiente, né, de uma ferramenta onde ela trabalha marcadores ou biomarcadores relacionados tanto à parte genética, né, como a Adriana bem trouxe para a gente nessa última apresentação. Então a gente pode até ampliar, né, na genética, na genômica, na metabolômica, proteômica. Então são biomarcadores gerados e também outros aspectos, outros marcadores que podem ser levados em consideração, talvez de ambiente, familiares, comportamentais, fisiológicos, ou até de preferências do indivíduo, né? Então, todos eles se relacionam trabalhando com uma ferramenta, que pode ser um teste genético, né? Então, uma ferramenta de medicina de precisão que vai nos caracterizar a susceptibilidade de doença, um diagnóstico, um aspecto de um fator prognóstico, ou também um aspecto de resposta ao tratamento. Hoje já temos alguns exemplos, aqui está pequenininho, né? Mas só para exemplificar, né? Assim, alguns exemplos de testes que são já utilizados na prática clínica. Então, testes genéticos simples, por exemplo, para avaliar variantes genéticas em metabolismo de medicamentos ou em alguma mutação genética que vai determinar o tratamento de alguma doença. Por exemplo, no câncer, a gente já tem alguns vários medicamentos que são relacionados a mutações genéticas, assim como também painéis de teste genético que usam uma biblioteca de biomarcadores, né, como o NGS, o Next Generation Sequence, que pode ser usado 1, 2, 3 marcadores ou até 50, que no caso tem um exemplo aqui que pode detectar 324 genes. Então tem vários testes, inclusive de forma customizada, né, sendo montados para avaliar uma biblioteca de biomarcadores, assim como também painel de testes de painel, né, de genes. Alguns também algoritmos também que podem predizer riscos de doença, então também já são utilizados na prática, dentre outros testes. E por que isso é tão importante para nós trabalharmos com ATS, né, e discutimos depois essas questões de incorporação? Porque o impacto econômico dele é muito grande, principalmente hoje nas novas terapias, né? Então, um estudo feito por um grupo privado estimou, então, que esse mercado de medicina de precisão, em 2018, ele já trouxe impacto de quase 79 bilhões de dólares em 2018. E a expectativa é que isso cresça. Ainda em 2028, né, daqui a 8 anos, isso chegue a um impacto de 216 bilhões de dólares. E hoje já é uma realidade que mais da metade dos ensaios clínicos relacionados aos medicamentos, eles envolvem biomarcadores. E qual que é a relação, então, desse tema para nós, assim, que lidamos com ATS, estamos, né, estudando e acompanhando, né, as incorporações em agências, ou até mesmo aqui no Brasil com a Conitec e a ANS, né? É que hoje, a maior parte das inovações, né, das moléculas novas, dos medicamentos novos no mercado, eles vêm trabalhando com esse modelo que a gente chama de niche buster, que é um modelo de nicho de doença. Então, assim, quanto mais
estratificado for aquela doença, então estratifico por uma mutação aquele paciente, aquele subgrupo de paciente, para achar o medicamento ou o tratamento, né, a terapia que vai ser melhor direcionada àquele subgrupo, isso é mais estimulado hoje no modelo de inovação e desenvolvimento de fármacos. Então, se contrapondo ao modelo da década de 80, onde se buscavam as blockbuster drugs, né, uma molécula, um medicamento que iria tratar milhares de pessoas, né, que poderiam ser levados a um tratamento de muitas pessoas, então levando a um mercado muito amplo de tratamento. Hoje esse modelo ele é modificado, então a gente até chama, né, que hoje há uma tendência, né, de fazer a orfanização da doença. Então, quanto mais específica for a doença, então menos chance você tem de ter uma terapia para aquela indicação, né? Então, assim, o mais acertado você tem a terapia, né, no caso da medicina de precisão, nessa lógica da medicina personalizada. Só que essa lógica, ela realmente ela faz um embate com o que a gente realmente hoje tem de ferramenta para se analisar, por exemplo, dentro da avaliação de tecnologias, né, onde a gente tenta avaliar, estimar o impacto econômico de um tratamento, de uma tecnologia que entra no mercado para tratar um grupo de pacientes, né? Então, qual o impacto econômico? Quanto mais a gente estratifica, menos evidência a gente tem, inclusive até nos ensaios clínicos mesmo, de registro, né? Então, assim, menos evidência, menos referencial nós temos até de doença mesmo, da história natural da doença naquele grupo específico de pacientes. Então, esses são alguns desafios que a gente depois pode discutir quando abrimos para as contribuições, né? Então, dentro desses desafios, né, já nos modelos nossos de avaliações econômicas, já no escopo da nossa pergunta, já há muitos desafios, porque a medicina de precisão ela aumenta muito o número e a relação entre as variáveis no modelo econômico. Então, se eu tenho subgrupos com medicamentos com mutações muito específicas, e aí eu tenho diferentes tratamentos, então, será que eu faço terapia convencional? Ela funciona naquele subgrupo? Ou a terapia de terapia-alvo para aquele subgrupo, será que ela é melhor? Então, e há muitas interferências. Será que outra mutação interfere, né, naquela mutação anterior? Então, isso já há alguns questionamentos na oncologia, já vem de alguns anos já estabelecendo essa prática. Câncer de pulmão, por exemplo, a gente via há quase 10 anos atrás a chegada da terapia do inibidor de tirosina quinase para EGFR, que fez realmente uma mudança no tratamento dos pacientes, cerca de 30% dos pacientes que tinham câncer de pulmão de células não pequenas. Ele realmente aumentava a sobrevida nesses pacientes, mas hoje a gente já tem uma evolução nessa terapia, então dependendo da mutação que esse paciente tem no EGFR, talvez uma mutação deletéria, T790M, ele já não vai responder bem a esse inibidor de tirosina quinase de primeira geração, vai responder melhor ao de segunda geração. Então, a gente já tem até uma evolução dentro da própria... ela fica cada vez mais personalizada mesmo, né? Então, assim, aumenta muito essa relação de variáveis. Essas variáveis é um estudo que tem que ser realmente contínuo, né? Assim, para a gente identificar até quem perde resposta, dentro dos subgrupos, quem responde mais ou menos para aquela mesma terapia-alvo. Ainda no escopo, né, os testes eles podem ser utilizados em diferentes tempos de um tratamento, então a gente tem a perspectiva, talvez no início, no diagnóstico, fazer um teste, ou faz aquele painel, né, uma biblioteca de genes. É difícil, até é muita carga de informação para ser analisada quando você olha uma doença específica. E será que é necessário repetir o teste mais além para ver depois talvez uma especificidade com a resposta ao medicamento que for escolhido, de eleição, ou se não, se teve uma segunda mutação, o que mudou. Então, assim, há também há um desafio de estabelecer o tempo destes testes. Essas informações, muitas vezes o teste que foi utilizado no primeiro momento, ele não é o melhor teste para se identificar uma outra mutação ou outro marcador específico. Pode não ser uma mutação, pode ser um polimorfismo, pode ser
uma estabilidade de microsatélite, enfim, outros marcadores que podem ser relacionados ali a uma resposta. Ainda também existem as combinações entre testes, né? Então, assim, depois eu vou trazer um artigo, um exemplo que a gente pode tratar melhor sobre esse desafio da combinação de testes também. Já no desafio em termos de modelagem, né? Primeiro, né? Será que a gente precisa imputar também no modelo econômico o valor que tem para o paciente de saber o seu diagnóstico? Então, assim, você faz um teste desse genético, por exemplo, que a Adriana mostrou previamente, de doenças hereditárias. Será que eu tenho que mostrar esse tipo de valor? É benéfico para o paciente saber da sua condição hereditária? Ou pode trazer mais estresse dentro da sua patologia, né? Outras questões, né? Mudanças em estilos de vida. Será que isso... como que a gente consegue imputar esses tipos de dados dentro de um modelo nosso, um modelo econômico, né? Há discussões dizendo que os instrumentos usualmente que se usam de qualidade de vida, eles não conseguiriam estimar o valor que esses testes podem trazer ao paciente. Talvez estudos como o Discrete Choice, por exemplo, poderia ser uma ferramenta que pudesse estimar esse tipo de valor do teste na perspectiva do paciente, né? Eles podem ser incluídos, talvez também esse valor, né, do teste, se a decisão levar em consideração também o custo-oportunidade, outros benefícios não relacionados à saúde, que muitas vezes não conseguimos realmente considerar nos modelos econômicos, quando a gente faz um modelo mais pragmático, né? Outro desafio, para mim, o maior de todos é a evidência, né? Quanto mais se estratifica em subgrupos, mais pequeno, específico fica esse subgrupo, difícil encontrar comparações head-to-head, então é difícil encontrar comparadores quando a gente faz esses subgrupos. E ainda tem o desafio das evidências que realmente são apresentadas para nós hoje, né? Que já chegam no registro, já ainda com novos modelos aí de ensaios clínicos surgindo, como o Basket Trial, o Umbrella Trial, Adaptive Trials, né? Por exemplo, o Basket Trial, a gente foi utilizado para um marcador específico em câncer, que é o N-Track. Então, tem um medicamento específico que em vários tipos de câncer, essa mutação, esse marcador aparece em 0,1%, não chega nem a 1%, em vários tipos de câncer. Então, como é que foi feito o registro desse medicamento? Foi feito no estilo Basket Trial. Foram múltiplos tipos de câncer, fase 1, fase 1/2, que acho que tinham 20 tipos de câncer diferentes, com a mesma mutação genética em comum. E aí o mesmo medicamento relacionado, né? Então, como avaliar assim, se realmente aquele medicamento ele foi eficaz? Se muitas vezes nesse ensaio clínico foi utilizado 1, 2, 10 pacientes no máximo daquela doença. Então, não consigo nem comparar, muitas vezes, não tem nenhum parâmetro para comparar com a história natural da doença. Outros tipos também, né? O Umbrella Trial também, que é um tipo de câncer, você tem diferentes mutações genéticas para o mesmo tipo de câncer. Então, você testa medicamentos diferentes para cada mutação genética. E ainda os modelos que a gente já vinha vendo, que são os modelos de desenho adaptativo, onde começa o desenho do ensaio clínico, no meio da condução se verifica ainda marcadores, revisa o desenho, adapta o desenho e continua essa condução. Então, são desafios que nos trazem evidências muitas vezes pouco robustas, né, para se analisar num modelo econômico. Ainda assim, um outro desafio também, nos modelos de análise de decisão hoje, que costumamos utilizar com frequência, nos modelos tipo árvore de decisão, modelos de Markov, possivelmente eles são insuficientes para o desenho e captura de todos os benefícios que podem e custos que se tem ao longo prazo. Então, modelo tipo árvore de decisão ele pode ser muito bem utilizado para o teste diagnóstico, mas pensando talvez numa avaliação, uma tomada de decisão para incorporação, eu quero saber se aquele teste ele vai ter impacto depois lá no final, né? Se realmente ele soube detectar bem a doença ou o marcador, se o marcador direcionou para o medicamento foi eficaz, foi realmente efetivo para aquela doença por conta do seu marcador.
Então, muitas vezes o desfecho clínico finalístico que a gente realmente prima, né, que é a sobrevida ajustada à qualidade de vida, ela pode se perder no meio do caminho de tantas variáveis que talvez um tratamento vai trazer, que a gente se perde talvez lá na relação inicial, que era o teste genético que a gente queria analisar. Então, nesse contexto, se discute que talvez modelos mais avançados, microsimulação, simulação de eventos discretos, eles fossem mais razoáveis para estudar tratamentos, né, terapias dentro da medicina de precisão. Então, na tomada de decisão também há muitos fatores que podem ser, se implicam nessas questões, por exemplo, incertezas, né? Então a gente tem grandes incertezas. Uma questão que se tem que ficar sempre em atenção também é a inequidade que pode se trazer ao se trabalhar medicina de precisão, onde determinado biomarcador ele pode talvez estar relacionado a uma modificação genética relacionada a um padrão comportamental ou a um padrão de determinada etnia e que pode trazer lá no fim, inequidade na incorporação, né? Então, assim, NICE, por exemplo, ele trouxe um exemplo do nosofosbuvir, onde trouxe que eles identificaram que tinha um genótipo na população deles, era minoria em determinada etnia e poderia se trazer inequidade. Então, eles, da evidência, eles tomaram as evidências e extrapolaram para que o gene, assim, né, um marcador lá que tinha menos evidência, que poderia ser deixado para trás, né, ou para uma segunda, depois de uma revisão, né, para a incorporação, eles extrapolaram essas evidências para trazer que esse genótipo raro fosse incluído também na incorporação, na recomendação. E também pode trazer inequidade quando o engajamento do paciente é necessário. Então, assim, a gente pode estar falando aqui também de marcadores, como eu falei antes, de comportamentais ou fisiológicos, ou de níveis que o próprio paciente precisa de um engajamento no seu monitoramento. Então, assim, uso de aplicativos, software, uso de dispositivos vestíveis, né, umas coisas que vêm chegando no mercado, e que pode, dependendo trazendo para a nossa população, a gente tem realmente pacientes que conseguem se engajar e outros não. Então, isso também não tem que ser levado em conta, né, na tomada de decisão, que a gente não pode deixar para trás por conta que a gente não consegue identificar aquele marcador num determinado grupo de indivíduos. Ainda tem outras questões, né, assim, em termos de incertezas ainda, que é sempre que mais ronda nessa questão da tomada de decisão, né? A validação mesmo dos testes de biomarcadores, então, essa os estudos eles vêm sempre avançando, então hoje a gente tem a introdução de biópsias líquidas, mas elas muitas vezes em câncer, por exemplo, o padrão ouro de diagnóstico ainda é muitas vezes o teste na própria peça, no tumor, na biópsia do paciente, não no sangue. Então, assim, a validação desses biomarcadores e os testes que esses companion diagnósticos, né, esses testes que seriam os testes que vão validar o biomarcador, eles ainda estão em fase de avanço. Então, numa avaliação também ATS, tem que ter em mente que a gente precisa realmente revisar cada vez que vierem, né, novos testes com acurácias melhores, ou identificações de melhora, né, de identificação de outros testes que podem ser padrão ouro para aquela doença. E nos testes genéticos ainda tem muitas vezes a parte um percentual ainda que não é capturado dentro dos testes, né? Então pode ser ou não, assim, aí dependendo do paciente, repetir esse teste muitas vezes não é adequado, dependendo do tipo de amostra que vai ser tomada. Então há algumas considerações que têm que ser levadas assim dentro do modelo econômico, né? Os graus de incerteza que a gente tem que considerar por conta dos testes. Ainda a carga também, né, de se avaliar, ainda mais quando se faz um painel de múltiplos testes, assim, a gente hoje ainda não sabe se uma mutação ela se relaciona com outra para uma mesma terapia, então isso vai se avançar muito ainda nesse conhecimento. Outra questão também, assim, que aí eu considero assim muito pertinente, assim, principalmente quando a gente
pensa como que vão ser feitas essas análises depois para incorporação, né? Por exemplo, em painel de testes, muitas vezes os testes ali, eles podem ser utilizados para diversas doenças, diversos medicamentos. Então, numa lógica hoje, onde o laboratório demanda um pedido de incorporação no sistema de saúde, né, no nosso sistema de saúde, ele pode trazer, sim, o teste em conjunto, mas muitas vezes, né, não é o mesmo laboratório que detém o medicamento que não é o mesmo que detém o teste, né? Então, às vezes são empresas diferentes. Segunda questão, é, quando se faz o painel, pode ser ali que diversas empresas, em termos de tratamento, vão se beneficiar daquele mesmo teste anterior. Então, e um outro ponto na parte ética, assim, né? Ainda mais quando a gente fala também do sequenciamento do genoma. Então, assim, quando o paciente, muitas vezes, ele faz um teste genético, ele tem uma motivação para uma doença, mas será que aquela informação ela pode ficar guardada e ser uma motivação para uma segunda análise lá na frente, né? Então, o paciente, como é que vai ser isso? Assim, o paciente ele precisa dar o seu termo de consentimento lá no início, no primeiro teste, ele vai dar para a vida toda, ele possa usar aquela informação, não posso, o paciente tem que ser reconsultado. Tem vários aspectos éticos que a literatura vem trabalhando também, que a gente tem que lidar também, talvez, uma política dentro do genoma. Né? E essa questão também do pagamento, né, do custo, do reembolso, né? Então, assim, a lógica, ela vai ter que ser um pouco diferente, principalmente se a gente faz um teste que vai ampliar a análise para outras doenças, né? Então, tem que ser uma lógica não direcionada a um procedimento para uma doença. Então, também tem que ser discutida a forma de reembolso desses testes. Então, a necessidade de revisão também frequente do modelo econômico, ela é necessária, porque se falarmos aqui de algoritmos de predição, eles sofrem atualizações frequentes e muito rápidas, muito mais frequentes do que estamos acostumados a ver, né? Então, em revisões de avaliações. Os algoritmos de inteligência artificial mudam, né, frequentemente, e a acurácia também dos testes diagnósticos também, né? Eles estão em constante evolução. Aqui só para trazer um modelo, um exemplo, foi um estudo que eu fiz junto com um grupo que trabalhava conosco no INCA, na UERJ, falando assim, que era análise de custo-efetividade de testes especificamente para câncer de pulmão, para adenocarcinoma avançado de câncer de pulmão. Então, hoje a gente tem pacientes em primeira linha de carcinoma avançado que podem usar medicamentos, né, se eles tiverem mutação no EGFR ou ainda em ALK ou alteração em ROS1. Então, ali a pergunta desse custo-efetividade era saber, assim, é mais vantagem fazer um NGS que poderia abarcar as 3 mutações, e hoje até tem outras relacionadas, né, que não foram incluídas aí no estudo. Assim, é mais vantagem fazer testes separados para cada mutação. Então, assim, eu faço primeiro para o EGFR, não deu certo, assim, o EGFR negativo, testo para outra mutação, que tem uma frequência bem menor, né, algo que é em termos de 4% nessa população. E aí depois ainda faço seria um FISH para ALK, depois eu faço um FISH para ROS1, que é uma mutação ainda menos presente ainda, 2% nessa população. Então, será que vale a pena, por termos de custo, fazer testes separados, até porque as frequências são muito separadas, ou já faço já NGS já de primeira, já que eu já posso avaliar e escolher ali um medicamento? Então, a gente fez essa pergunta, e além dessa pergunta, a gente queria, na verdade, trazer os seus desfechos finalistas. Quanto que isso daí poderia impactar lá na frente, na sobrevida ajustada por qualidade de vida. Então, assim, foi realmente um trabalho, foi muito trabalhoso, assim, esse modelo de análise de decisão, porque ele teve que incluir árvores de decisão, inicialmente lá no teste diagnóstico, e depois imputar um modelo de microsimulação em sequência. E aí isso ficou muito trabalhoso, como eu tinha comentado anteriormente, acaba que outras questões do tratamento são mais, se sobrepõem muitas vezes aos testes ali diagnósticos, porque às vezes a diferença ali de acurácia entre um e outro era
isoladamente ela pode ser grande, mas quando se olha dentro de um modelo, né, de terapia, assim, ela é pequena frente ao impacto que muitas vezes a diferença de terapias aqui entre um indivíduo e outro pode trazer na sobrevida no desfecho final do paciente. Então aqui eu trouxe esse modelo mais para a gente levantar discussões mesmo em termos de modelagem, de análise econômica. Os resultados aqui eles nem interessam nessa discussão. E é isso. Agradeço a todos e estou disponível aí para as perguntas também. Bem, obrigada, Luciene. Nós vamos abrir, vou passar para a Márcia Pinto organizar a parte das perguntas, só pedir para a Anete, antes dela sair, se ela pode fazer alguns comentários. Eu sei que algumas pessoas já discutiram algumas coisas pelo chat, mas eu vou pedir que a gente volte a discutir aqui para todas as pessoas poderem acompanhar. Anete, você pode fazer alguns comentários iniciais? Posso, claro. Primeiro, super obrigada às duas palestras excelentes, didáticas, muito bem apresentadas e com muitas informações, para mim, muito novas e muito interessantes. O primeiro comentário que eu fiz no chat foi de natureza mais filosófica do que qualquer outra coisa. Eu sou uma admiradora da evolução e da genética. Acho inacreditável que nós tenhamos milhões de genes que sejam baseados em 4 aminoácidos apenas e que permita esse tipo de diversidade, obviamente não só humana, mas no mundo, né? Assim, para mim isso eu fico perplexa quando eu olho para isso. E aí o comentário era mais de natureza realmente filosófica, né? É interessante que os genes, então assim, cada gene cada aminoácido é codificado cada gene é codificado por 3 aminoácidos e a leitura deles é muito fácil errar, né? Errar entre aspas. Então, mais um mecanismo inacreditável é o ponto, ou a vírgula que existe entre esses pedacinhos de gene que permitem que, de vez em quando, se houver um erro, o erro não se multiplique até o final da leitura, né? Então, acho isso assim muito incrível. E, obviamente, as mutações elas podem ser deletérias, mas elas podem também conferir vantagens. Nem sempre elas conferem desvantagens. E pode não acontecer nada com uma mutação, né? Não conferir nem vantagem nem desvantagem evolutiva. Também acho inacreditável que Darwin tenha descrito a evolução das espécies sem saber nada sobre genética e sobre gene, né? Então, assim, era um comentário que não era uma pergunta, era só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Depois, assim, sobre a utilidade clínica, né, desses testes, eu acho que eles seguem exatamente as mesmas diretrizes, os mesmos preceitos de qualquer teste, principalmente de teste preventivo, né? Existe uma relação, você falou sobre isso, né? Existe uma relação de causa e efeito, existe alguma coisa que possa ser feito, porque não adianta você descobrir uma coisa e não ter nada para ser feito, e essa coisa que pode ser feita, ela vai mudar o curso da doença se você descobrir precocemente. Não deu tempo de você discutir isso, mas nas suas respostas aqui no chat você falou de algumas coisas sobre, como, por exemplo, a adesão ao tratamento, se existe a demonstração da genética, mas, enfim, a Luciene também mostrou o quão complexo isso pode ser, né? Quantas outras implicações podem ter nisso. Depois eu te perguntei se você sabe sobre outras doenças, e a Luciene também falou sobre isso, né? Sobre câncer e outras doenças. E eu comentei que a gente no Brasil não tem, né? Willingness to pay, limiar, etc. Então, eu não sei se a sua pergunta é respondível, mas talvez outras pessoas com mais expertise do que eu possam responder.
E a última pergunta que eu te fiz também, que você respondeu, tem a ver com essa questão que a gente já conversou, se não bastaria. Eu entendi que para a síndrome do QT longo, pode fazer diferença você fazer um diagnóstico genético mesmo sem alterações fenotípicas, mas para o colesterol, por exemplo, eu me perguntei também se não bastava fazer o colesterol, se não era mais custo-efetivo fazer o colesterol e, a partir daí, a tomada de decisões. Então, só estou levantando de novo o que estava no chat para compartilhar, para universalizar a conversa. Obrigada. Adriana, você pode comentar em especial esse pedaço do colesterol? Claro, assim, eu tenho certeza que se vocês lerem um artigo, estudiosos de ATS vão ter capacidade de criticar ele e ver os furos muito melhor do que eu, mas de fato, coletar um colesterol é um exame relativamente barato. Eu acho que o que se baseia ali, o princípio deles de que é custo efetivo, é que se você pegar uma criança, sei lá, de 5 anos, e você for fazer o rastreio clínico, você vai fazer testes de colesterol de 5 em 5 anos nessa criança, ou com uma periodicidade até menor, de 2 em 2 anos, não sei, durante a vida toda dele. E o teste genético você vai fazer só uma vez. Então, acaba que ao longo de muito tempo, embora o colesterol, né, a análise de colesterol seja barata, acaba ficando mais caro do que você fazer um único teste genético e determinar que aquela criança, por exemplo, não carrega o gene e, portanto, ela não vai desenvolver a doença. Eu acho que é muito em cima disso. Mas, de fato, né, é mais barato fazer um exame de sangue de colesterol do que um eco. Então, todas essas doenças que têm formas de rastreio diferentes vão ter árvores de decisão e custos muito complexos que a gente vai tentar. Estamos tentando começar a fazer isso lá, né? A gente, mas estou aprendendo muito ainda. Não tenho todas as respostas de forma nenhuma. Principalmente se isso vai se aplicar no conceito brasileiro. Teve uma outra pergunta interessante aí, se você simplesmente não rastrear, né, deixar, que é o que eles fazem hoje em dia, né, fazem o diagnóstico clínico no caso índice e nem rastreiam a família. E aí no estudo, eu não lembro se no estudo de hipercolesterolemia fizeram essa análise, mas no estudo de hipertrofia, de cardiomiopatia hipertrófica, eles fizeram e disseram que era custo efetivo ainda fazer o teste genético. Porque nos casos com alto risco de morte súbita, você acaba conseguindo prevenir algumas mortes, mas eu acho que é menos, assim, não rastrear é mais custo efetivo do que fazer o rastreamento clínico, mas menos do que o genético. Mas eu tenho certeza que isso aí levou em consideração um monte de premissas que podem ser plenamente discutíveis e não tá corretas, enfim, a gente pode ler o artigo e achar que não se aplica, entendeu? Assim, eu não li o artigo, eu só vi sua tabela, mas eu só queria chamar atenção para todos, para quem quiser ler o artigo, é que assim, o caso base fazia uma avaliação inicial genética, e eu gostaria de ter visto um caso base que nenhuma avaliação genética é feita. Então, eu entendi que vale mais a pena fazer. Em relação a só fazer uma primeira análise genética, vale a pena, e mais análises clínicas, vale mais a pena fazer de genética de 5 em 5 anos, sei lá, do que fazer clínica. Mas, em relação a não fazer nenhuma análise genética, isso eu entendi, pelo que você mostrou, me pareceu que isso não foi posto. Mas você está falando do estudo de hipercolesterolemia? Isso, sim. Porque o que acontece? Na verdade, isso é uma coisa interessante. O exame do probando, do caso índice, ele é o mais caro, porque você faz um rastreio maior. Na família, você só vai rastrear o que você encontrou no probando. Então, o exame do probando, na verdade, para ele não serve de nada. Ele já fez o diagnóstico, né? Nesse contexto aí. Ele já tem o diagnóstico clínico, né? Claro que confirma, mas assim, aquilo... A gente ainda não tem conduta gene específica, por exemplo. Eu acho que um dia pode até ter, mas ainda não tem. Só que sem diagnosticar o probando, você não faz o rastreio familiar. O rastreio familiar é muito mais barato do que o exame do probando, porque você só vai na variante que você encontrou no probando. Então, acaba que nesses estudos, eles diluem o custo do exame do probando dentro do custo dos exames do restante dos familiares. Mas se você não fizer no probando, você não consegue a família. E aí eles
não colocam essa possibilidade, entendeu? Eu entendi que você está colocando, se eu comparar isso com nenhum teste genético, como é que fica? Mas realmente não foi a análise que eles fizeram, eu acho, nesse estudo inicial, não. Eles partiram do fato de que você tinha diagnosticado o probando. Márcia Pinto, você pode coordenar a partir de agora? Posso sim. Gente, queria dar os parabéns a vocês duas. Foi excelente. A gente lá no IFF está trabalhando com testes genéticos para doenças oculares, então a gente está com duas linhas de análise econômica de rede, a gente estava pensando em fazer uma microsimulação para verificar carga de cegueira e baixa visão em crianças, só que depois da apresentação da Lu, eu já estou querendo ver a microsimulação para usar para outras coisas com relação à testagem genética. Então, parabéns, foi, nossa, muito importante as abordagens de vocês. Eu vou passar aqui, o primeiro que se inscreveu foi o Bernardo, tá? Ele quer falar um pouco sobre o modelo, né? Ele não vai fazer uma pergunta, ele quer falar sobre o modelo, quer também falar sobre fazer uma observação sobre o teste de colesterol. Aí eu já vou adiantar aqui uma pergunta que é a do Carlos, que eu acho que é para a Lu em específico, que ele pergunta se, está até no chat, se sabe se há por parte do governo alguma espécie de incentivo nessa área, como uma maior tolerância do valor de ICER, né? Ou aceitam estudos com menor N, tá? E uma outra pergunta que ele faz, se a análise de um medicamento para vários tumores é aceita para a Conitec, tá? E o Tura também está aqui fazendo os comentários e eu vou dar a palavra para ele e emendar aqui com a Aline Bis, que está se agregando aqui a pergunta do Carlos, dizendo que ela ficou curiosa para saber também como se utilizam os estudos basket em pedidos de incorporação. Aí, Lu, acho que também você poderia responder essas duas questões, tá? Qualquer dúvida aqui, as perguntas estão todas aqui no chat. Tá? Então, vou passar a palavra primeiramente para o Bernardo, para ele falar de modelos e testes, né, o comentário dele, e depois para a Luciene. Bernardo. Bom dia a todos. Estou gostando muito do Gruda dessa vez, acho que a gente está com um Gruda muito interessante. Esse formato tem os seus problemas típicos de transmissão, né? Acho que a gente tem que fazer algumas observações, né? Eu já tenho alguns trabalhos que a gente fez com essa questão do teste diagnóstico, né? E muitas coisas foram acrescentadas, né? Muitas das coisas que eu já penso, já falo, foram apresentadas aqui, né, pelas palestrantes que fizeram palestras muito boas. Eu sou suspeito, porque eu sou fã das duas, então sabe como é que é, né? Eu acho que a gente tem que observar, porque existem algumas questões que são importantes, né? A gente estava discutindo a questão da hipercolesterolemia e existem duas hipercolesterolemias familiares, né? O mesmo gene pode ser apresentado de forma homozigótica e heterozigótica. A doença homozigótica é muito mais grave do que a doença heterozigótica. Então, poderia sim haver um benefício nesse aspecto, né? O problema maior é que a gente tem que discutir se a gente tem uma terapia eficaz para essa situação. Ou seja, né, se a gente tem algum remédio que realmente faça diferença. O que eu tenho observado muito, né, é que a gente tem tido uma situação onde a gente fica colocando as coisas e, no final das contas, a gente não tem um benefício real, né? O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu propor de fazer um teste genético para localizar pacientes com hipercolesterolemia homozigótica se eu não tiver uma terapia que realmente beneficie o paciente. E esse é o grande problema que a gente tem, né?
Isso eu acho que é uma constante em todos os casos possíveis e imaginários, né? Eu me lembro, por exemplo, uma coisa que a gente tem que fazer, não é propriamente genético, mas teve essa discussão, foi a gente testar HTLV1 em mulher grávida, né? E a pergunta era, qual o benefício? Porque não adianta testar se não tiver benefício. Então, acho que a primeira questão é a questão de encadear evidências. Nós temos evidência segura que fazer um tratamento para esse paciente com essa doença é benéfico, né? Então, isso a gente tem que buscar, nem sempre a gente consegue, né? A segunda coisa, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de modelo, né? Eu gosto sempre de lembrar as pessoas a fase do box, que todo modelo é errado, alguns modelos são úteis, né? Então, o modelo perfeito não vai existir, não vai dar para a gente fazer um modelo que nos resolva tudo, né? A segunda frase, né, é que modelo é simplificar a realidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem 360 questões que quer colocar no modelo e não vai pôr no modelo. Você pode usar o modelo que você quiser, que você não vai conseguir pôr tudo isso lá. Por quê? Porque pura e simplesmente você não vai ter informação suficiente ou não vai ter uma informação com um detalhe suficiente, que é o que a Luciene colocou, né? Nós temos um hiato de evidência, né? Vocês sabem que eu tenho uma posição, que é uma posição que muita gente critica, e quando criticam tem razão, porque eu acho que é uma coisa que acontece, eu concordo com isso, mas eu acho que se a gente não tem evidência para preencher determinado modelo, ou a gente troca de modelo, simplifica ele e chega a uma conclusão, ou a gente vira e diz para o interessado na incorporação que, enquanto não tiver essa evidência, a gente não incorpora, né? Qual é o problema do modelo complexo? E isso é um problema que a gente tem que entender. Não adianta trocar a metodologia se eu tiver um modelo complexo demais. Por quê? Porque a incerteza aumenta. Cada variável que eu puser no modelo, a gente vai ter mais incerteza. E aí não adianta, eu posso trocar o modelo, em vez de eu fazer árvore, eu vou fazer Markov, em vez de fazer Markov, eu vou fazer simulação, microsimulação, simulação de evento discreto, modelo de agente celular autônomo, eu posso fazer o que eu quiser. Mas se o modelo for ficando complexo demais, eu vou ter a incerteza 1, quando eu puser a incerteza 2, não é a soma, existe um extra de incerteza a cada incerteza que eu colocar no modelo. Então, se eu começar a colocar muitas incertezas no modelo, ele vai cuspir lá um resultado lindo, maravilhoso, com intervalo de confiança tão grande que a gente não resolve nada. Porque a gente vai ter uma probabilidade imensa de tudo. Então, não resolve. Então, é um problema hoje que a gente tem que tomar as decisões e dizer, se não tiver isso, a gente não vai conseguir fechar esse modelo. O que é um problema grande que a gente tem que pensar, né? Uma coisa também que a gente tem que pensar é as perdas no caminho, né? Porque quando a gente faz um teste, as coisas não mudam. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu tenho que conseguir que a pessoa faça o teste. Dado que o teste foi feito, que ele tenha um resultado confiável, né? Nós temos aí, por exemplo, estamos na época do Covid, o que teve de PCR que não foi corretamente colhido e não pôde ser interpretado, foi uma grandeza. A Adriana pode falar isso. Inclusive, quem me ensinou isso foi a Adriana, né? Depois, o resultado do teste tem que chegar para a pessoa, né? Depois, a pessoa tem que mudar a vida dela ou passar a fazer o remédio. E por aí vai. Então, cada ponto desse é uma confusão a mais. Então,
a gente não pode achar que só porque a pessoa fez o teste, ela vai tomar esse remédio, só porque ela tomou esse remédio, ela vai ter esse benefício. Então, quando você encadeia teste, você tem outras fontes de incerteza, né? Então, essa coisa da incerteza é um problema, e isso vai ter que ser tratado provavelmente com restrição de variável, ou seja, nós vamos abrir mão de ver isso, abrir mão de ver aquilo, abrir mão de ver aquilo outro, porque senão a gente não modela. Qual o problema disso? A incorporação vai ter que ser estreita, né? E isso aí é uma coisa que vai ter que ser discutida com muita dificuldade, né? Eu acho que a gente tem que ver uma coisa que eu estava me lembrando aqui, Marisa estava comigo nisso, a gente fez isso junto, né? Que existe um modelo de avaliação, Marisa vai se lembrar disso, que é avaliar múltiplas tecnologias ao mesmo tempo, né? Em vez de fazer a avaliação clássica, que é avaliar a uma única tecnologia por vez, a gente pode avaliar múltiplas tecnologias por vez, né? Talvez para esses desenhos novos a gente tenha que adaptar isso, mas eu temo que nós tenhamos uma grande incerteza no modelo. Eu acho que eu vou parar por aqui para dar espaço para os outros falarem, participarem. Então, acho que é a contribuição que eu posso dar nesse momento. Obrigada, Bê. Muito obrigada mesmo pelas suas considerações. Foram super pertinentes. Agora eu vou dar a palavra para a Luciene com relação à pergunta as duas perguntas que o Carlos fez. Lu, por favor. Tá bom. Obrigada, Mar. Obrigada, Bernardo. Realmente você colocou muitas coisas também que eu não consegui, né, em pouco tempo falar, mas que de fato são importantes na questão dos testes. Principalmente do modelo, abarcar cada endpoint desse, não fez o teste, são muitas incertezas, realmente são muitas incertezas. Então, uma das primeiras assim, perguntas que eu vou acabar encadeando aqui a resposta é que possivelmente o modelo que a Conitec, as agências vão ter que analisar esses tipos de testes, eles têm que ser diferenciados mesmo, por conta disso. Assim, a gente não consegue captar dentro de um modelo, e realmente um modelo que a gente tenta chegar próximo a uma realidade que é incerta, mas assim, ele não consegue captar toda essa via que a gente tem hoje, que com a nossa premissa lá, né, que a gente coloca, ensina e pede dos desfechos finalísticos. Então, assim, muito difícil a gente relacionar, então, assim, o teste tem seus problemas em termos de acurácia, tem problemas do paciente, às vezes não, né, assim, da amostra, do paciente do laboratório, problema do laboratório, depois a escolha da terapia, se o paciente fez adesão à terapia ou não fez, evento adverso, parou ou não parou. Então, assim, são tantas incertezas que é muito difícil a gente realmente vincular. O Carlos perguntou também direcionado, né, se haveria um ICE, né, assim, diferente dentro das agências. Algumas agências elas incorporam como se fosse assim parâmetros de inovação, que aí pode ser, né, assim, pode relacionar isso a algumas questões dentro dessas doenças, pode ser as doenças raras, que muitas vezes utilizam os testes genéticos, então a gente pode elencar que elas estão dentro dessa questão da medicina de precisão, algumas doenças raras, ou doenças que não tinham terapias para aquela indicação, então, assim, elas podem estar dentro desses plus que algumas agências dão na questão da inovação. Mas na Conitec a gente não tem isso realmente definido, né, assim. E aí uma terceira pergunta, né, se a Conitec já avaliou, como que avalia, se aceita avaliar esse tipo de dado, de evidência a partir de basket trials, ainda não aconteceu. Então, assim, é até uma questão também da gente, como grupo de discussão, trabalhar qual é a melhor forma também de se avaliar esse tipo de dado. Então, é um grande desafio que que já teve que ser tratado talvez numa primeira ATS lá na CEMED, e agora tem que ser um desafio, possivelmente, quando chegar a demanda de incorporação. Então, como avaliar esse tipo de evidência, né? Então, assim, realmente a gente não teve ainda, não temos uma resposta. Mas, assim, está no nosso radar, até assim, é interessante, né,
os especialistas, né, nos ajudarem nessa questão de como trabalhar esse tipo de modelo, como trabalhar esse tipo de análise, porque certamente as demandas vão chegar. Então, assim, está muito mais próximo. Então, o próximo desafio, né, da terapia gênica, como a Aline também colocou, né, a Aline, mais uma outra pessoa que corroborou a fala da Aline, que eu não consegui identificar quem que era, mas assim, corroborou que a terapia gênica é mais um exemplo que vai chegar com dados com pouca evidência, que tem, muitas vezes, um teste relacionado também na terapia. Então, de fato, é um desafio para todos nós. Obrigada, Lu. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Né? A Aline Nascimento fez alguns comentários também, se ela quiser falar alguma coisa com relação aos comentários que você fez aqui no bate-papo, fica à vontade. É só abrir seu microfone. Alguém mais quer falar? Eu acho que esse tema do que a gente está levantando hoje aqui, eu acho que ainda vai ser objeto de vários grudas ainda, né? Porque a gente tem muito que discutir e avançar. Aline, quer falar? Oi. Oi. Oi, bom dia a todos. Não, era mais uma... Eu estou aprendendo muito mais do que vou falar aqui. Eu acho que era mais uma provocação, porque eu vejo que a gente já tinha para algumas outras classes de medicamentos, às vezes ensaios que não eram adequados, e o que eu estou vendo com o MHT de terapias avançadas é que a gente vai ter assim, um desafio ainda maior do que a gente vem tendo até agora, né? Tanto para a parte de levantamento de evidências, quanto a parte de avaliação econômica, porque cada vez mais, como a Luciane falou, são tecnologias muito específicas para um nicho muito específico, e como fazer isso ser custo efetivo, né? Dentro de uma população. Então, parabéns, acho que é só uma provocação da gente pensar um novo modelo, como a Luciane falou agora, um novo modelo da gente avaliar esse tipo de tecnologia, que é diferenciada. Só isso, parabéns. Eu queria falar. Oi, Ricardo, vai lá. Estou dando microfone aqui, pronto, resolvi. Só um minuto. Pronto. Uma questão também interessante é sobre essa pergunta do Carlos, e que a Luciane comentou, e ela mostrou, né, os medicamentos de basket trials, né, que são esses medicamentos chamados agnósticos, onde eles não buscam mais tratar tumores sólidos em alguns tecidos, mas sim em qualquer tecido que tenha aquela mutação. Então, foram registrados na Anvisa recentemente, ano passado, diversos desses medicamentos. E aí, como a Luciane também comentou, essas mutações, elas, diferentes das que a Adriana falou, elas são bem mais raras, né? Então, elas acometem, às vezes, 0,1% dos pacientes com aquele tumor naquele tecido específico. Isso traz para a gente um problema. Se o câncer for raro, sei lá, um fibrosarcoma infantil, que é um câncer super raro, tudo bem você rastrear ali, o impacto orçamentário seria baixo para rastrear, né? Mas quando você quer buscar tratar câncer de mama e tentar avaliar quais cânceres de mama, quais pacientes vão ter aquela mutação dentro do universo muito maior, isso traz um problema grande, né? Para utilizar aquele remédio naquele tecido específico onde o câncer é muito prevalente. E eu então fico pensando o seguinte, porque aqui no INCA a gente faz alguns medicamentos, alguns tratamentos direcionados, né, para cânceres com determinadas mutações. Então, tem o caso do câncer de colo retal, que aí você trata o biológico para quem tem aquela EGFR, que foi mostrado também. E esses testes são sempre feitos não pela instituição, não pelo SUS,
mas é um arranjo que o laboratório, que a indústria faz de pagar o teste no laboratório privado, e aí o paciente dando positivo, ele começa o medicamento na instituição. Então, eu vejo que o próprio SUS, pelo menos aqui a experiência que eu tenho no câncer, não tem consolidado um arranjo estrutural para fazer esse tipo de rastreamento. Então, eu queria também jogar essa provocação e pensar nessa pergunta, talvez perguntando para a Luciene se ela enxerga, ela que já foi do DECIT, a possibilidade desses arranjos produtivos onde o privado entraria com esse tipo de produção, né? De fazer os testes para poder viabilizar o uso dos medicamentos que eles produzem, né? Porque se a gente for rastrear mesmo, o impacto orçamentário ia ser muito alto. Um teste desse, às vezes, custa R$5.000 para você ver se o paciente tem ou não. Então, quando você fala em câncer de mama, uma mutação que vai ter 0,1% de incidência, você inviabiliza totalmente o uso da tecnologia, né? Então, eu queria perguntar, e se alguém também mais quiser responder ou pensar sobre isso, sobre arranjos produtivos que poderiam viabilizar o uso dessas tecnologias. Ricardo, acho que antes de um arranjo produtivo, a gente também teria que pensar na parte o porquê que é motivado muitas vezes esses testes únicos, né? Assim, a gente tem o NGS, que pode ser um teste que pode ser customizado, não necessariamente ele fica dentro de um kit patenteado por uma mesma empresa. Então, acho que antes disso, assim, pode ser painéis mais amplos que podem ser feitos numa outra, talvez pensar numa outra perspectiva, né? Assim, de trazer realmente já os testes mais amplos para dentro do nossas armas aí diagnósticas, e não trazer testes específicos que são muitas vezes patenteados, kits patenteados em empresas. Então, a gente tem aí a Roche com o Cobas, né, para o GFR, que realmente ainda batalha, tentando mostrar que ele é o melhor teste para identificar a GFR. Assim, acho que a gente realmente tem que ampliar isso, essas questões, né, para que não tenhamos só uma empresa, assim como acontece nos medicamentos, que não tenhamos só uma empresa também dos testes, né. Então, o sequenciamento por si só ele já pode ser mais amplo e trazer talvez alternativas de sequenciamento, de testes já customizados que podem embarcar outros tipos de biomarcadores, né? Nessa perspectiva, você até comentou do DECIT. O DECIT lançou recentemente uma chamada, um edital com o CNPq, do projeto Genomas, até fazendo propaganda também, porque a gente também está apoiando aqui pelo DEGITS esse projeto. E a intenção é a gente estimular mesmo aqui dentro, internamente, o campo da pesquisa e do mercado para trazer novos testes, novos tipos de testes com tecnologia nacional. Então, que a gente realmente possa estimular isso. E aí, esse edital, ele tem linhas temáticas que podem ir para câncer ou para doenças raras, mas que estimulem isso. Então, a parte de diagnóstico, a parte antes de diagnóstico, antes mesmo do rastreamento ou prognóstico. Então é interessante, talvez, assim, acho que dentro de alguns anos a gente tem que repensar isso mesmo. A gente tem que fugir dessa lógica aí, Ricardo. Assim, minha impressão, tem que fugir dessa lógica aí de uma empresa detendo teste. Assim, eu só trouxe mesmo porque é a única coisa que eu vejo que acontece aqui na ponta. Eu estou na ponta, né? Então, na ponta, a gente ainda só consegue viabilizar isso dessa maneira, né? Talvez, de fato, reconstruir uma outra lógica possa ser um caminho que viabilize as novas tecnologias. Por exemplo, eles têm alguns exemplos, né? A Roche tem o teste diagnóstico da GFR, mas tem um medicamento que hoje, né? Acho que vocês até fizeram um trabalho, né? O Gefitinib, que é da AstraZeneca, ele é mais custo-efetivo. Então, assim, fica até uma briga assim, entre empresas, assim, né? Uma detém medicamento, ainda tem medicamento também, mas o outro da outra empresa está melhor. Então, foi uma briga isso também. Adriana, você pode fazer um comentário sobre isso que a Luciene acabou de falar dos testes in-house? Oi. Marisa? Oi.
Você me ouviu? Sim, ouvi. Então, cara, isso realmente é bizarro, porque, na verdade, a farmacêutica paga para fazer o teste para poder vender o remédio, né? E não existe nenhuma explicação razoável para o INCA não conseguir fazer. Vocês têm sequenciador, vocês têm capacidade instalada de equipamento para fazer, e vocês têm pessoal que saiba. No INC, a gente está fazendo para doença cardiovascular. Então, é super possível fazer isso internamente. Eu acho que não existe nenhum impedimento. O que eu acho que a gente mais sofre lá no INC, muitas vezes, é que quanto o sequenciamento ele fica cada vez mais custo-efetivo quanto mais volume você tiver, né? É muito caro sequenciar poucos pacientes. Então, essa coisa que você falou de que quando tem muito câncer de mama, isso pode ficar inviável, pelo menos o custo por exame vai cair, mas, de fato, o montante global acaba aumentando do que se você fizer uma coisa muito rara. Mas, assim, eu não vejo por que isso não possa estar instalado no SUS. Eu acho que é perfeitamente possível. A gente precisa ter fluxo de recursos para poder ter os reagentes, mas até os equipamentos estão todos já instalados. Eu realmente... essa é uma pergunta que eu me faço. Eu não vejo por que as farmacêuticas têm que fazer isso para nenhum hospital do SUS. Acho que é perfeitamente possível a gente fazer internamente. Adriana, Oi, Adriana, Bernardo, pode falar. é uma coisa assim que eu sempre penso em rede, né? Seria muito complicado, por exemplo, para um médico que está no Acre mandar, por exemplo, para o INC ou para o FRJ ou para o UF, sei lá, o conteúdo para sequenciar, ou seja, a gente poderia criar uma rede de instituições que faria isso para o SUS? Isso seria interessante? Acho que seria muitíssimo interessante, porque, a gente centralizando, a gente aumenta o volume e cai o custo por amostra pra caramba. E enfim, aí tem um detalhe, né, para o que o Ricardo estava falando, porque no caso das doenças cardiovasculares ou das doenças hereditárias em geral, é muito fácil porque é um swab bucal. Então, isso viaja pelo correio super tranquilamente. Nos tumores, a gente usa a amostra de biópsia, né? Porque você tem que procurar a mutação no tumor em si. Aí tem um problema que precisa de patologia muito boa. Porque se a amostra tem um percentual de tumor que tem que estar presente na amostra para a gente poder ter um teste bem feito. Tem umas características da amostra que a gente precisa, porque é uma amostra um pouco mais complicada. Ela vem fixada, vem parafina e tudo. Mas não tem porquê, se tiver uma patologia bem feita do tumor e que direcione, que diga que tem uma amostra de qualidade para a gente testar, não tem porquê isso não viajar pelo correio. É um bloco de parafina usado para histologia, que é o que a gente usa para fazer. Então, é ultra possível centralizar isso para poder aumentar volume e diminuir custo, sem problema nenhum. Inclusive, assim, no INC, o exame em si, o equipamento em si, os reagentes são todos muito parecidos. O que a gente troca é o conjunto de iniciadores para poder detectar o gene de interesse, mas não é uma alteração muito grande do que a gente faz no INC, não. Bom, gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? Só fazer uma observação com relação ao comentário do Bernardo, da rede. A gente está, como eu falei, trabalhando com as doenças oculares, né, lá no IFF, com os testes genéticos, e a gente está com um projeto de ver exatamente, fazer uma análise econômica de uma rede para testagem genética para condições oculares. A gente está com esse projeto para ver como que essa rede funcionaria, né? É um projeto de doutorado, ainda vai demorar um pouquinho. Como que essa rede funcionaria, qual seria o impacto econômico, mas de fazer uma análise econômica de como que essa rede, quanto custaria o orçamento dela e os ganhos de escala, né? Como a Adriana falou, você poder centralizar isso em alguns centros, né? Para poder ter economia de escala e fazer com que o projeto seja affordable, né? E esse comentário que eu queria fazer. Agora, alguém mais quer falar alguma coisa? Está aberto aí? Eu quero fazer um comentário, Márcia. Eu acho que
ainda cabe, talvez, a gente fazer um próximo Gruda falando sobre essas terapias agnósticas, né? Que eu acho que é uma discussão muito grande, como é que a gente vai modelar, como é que a gente vai interpretar, né? A segunda coisa é falar que, em relação ao limiar, né, houve uma primeira reunião e já uma proposta de nós termos um limiar para doenças comuns, né, doenças não raras, né, e que ainda não foi finalizado, né? Então, estimular a Luciene, que está aí dentro do nível central do Ministério, né, para que a gente encaminhe isso, realmente tenha uma documentação, consiga bater esse martelo, que aí um segundo momento seria pensar, como tem o NICE, né, uma proposta para terapias altamente especializadas, né? Então, certamente eu acho que não pode ser a mesma de uma doença que é muito prevalente, mas também não pode ser uma coisa sem limite, né? Alguém citou aqui no chat, né, do Zolgensma, né, que custa milhões de dólares para uma dose de tratamento, né? Então, nós precisamos ter alguma barreira, algum limite, porque senão o sistema de saúde realmente não é sustentável. Então, se a Luciene ou a Adriana não querem mais fazer nenhum comentário, vocês querem ainda fazer alguma observação? Não, Marisa, só agradecer muito o convite. Luciene? Sim, para mim também. Acho que a gente tem que realmente avançar. Fazer um outro Gruda só sobre, talvez, essa questão de doenças agnósticas, trazer o que vem o que as outras agências já estão lidando, até para antecipar o nosso problema aqui, né? Que a gente com certeza vai ter dentro de talvez um médio prazo. Tá bom, eu queria agradecer a vocês, pedir aí desculpas por algumas dificuldades técnicas, né? Nós estamos montando um estúdio de gravação, ainda não chegou o material todo, né? Aí ficamos eu e Kátia aqui improvisando, pega a máquina de um lado, leva para outro. Mas deixar um convite, dia 28 de outubro nós vamos ter um evento, vai ser o primeiro evento internacional online aqui do Instituto, né, onde nós vamos discutir uma proposta para modelagem para utilização de dados de qualidade de vida em modelos econômicos, né? Algumas pessoas já estão opinando na diretriz, já estão participando, mas nós vamos começar a divulgar agora e deixar esse convite para vocês, né? Também a gente sempre vai trabalhar com essa limitação, por enquanto, de 100 pessoas online, né? Então, nós vamos ter 4 convidados internacionais, deve ser um evento muito interessante, a gente já tem o rascunho dessa diretriz, que posteriormente a gente vai colocar em consulta pública. Então, eu conto com a participação de todos, eu agradeço, acho que atendeu plenamente e superou as expectativas do evento hoje. Obrigada aos palestrantes, desejar um bom dia para vocês. Até logo. Obrigado, Marisa. Valeu.